O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Vamos abrir em capítulo 11 de Apocalipse. Ontem nós terminamos capítulo 10. Capítulo 10 é a proclamação do advento, é algo que acontece entre o segundo e o terceiro ai. E no capítulo 11 nós temos até o verso 14 uma descrição detalhada do período histórico de 1260 anos, que nós já estudamos, mas de uma perspectiva diferente. Roma foi dividida em Roma oriental e ocidental depois da morte de Constantino. A capital de Roma oriental foi Constantinopla. No ano 476, Roma ocidental, ou seja, a Europa, ela foi dividida em 10 divisões, 7 das quais permaneceram. E, inclusive, até hoje, compõem as 7 nações da Europa, ou 7 das nações da Europa. Roma oriental continuou unida, o Império Grego, no caso, e em Roma oriental se desenvolveu também o poder muçulmano, Maomé e a religião muçulmana, e houve um período de desenvolvimento dessa religião na Roma oriental, lá pelo lado da Turquia, pelo lado do Oriente Médio. Então, durante o período da Idade Média, houve 2 divisões do mundo antigo. Roma ocidental, ou seja, a Europa, governada pelo catolicismo, porque com o tempo as 7 tribos foram cedendo poder ao poder papal, e Roma oriental e o muçulmano, a religião muçulmana. Por ambos os lados do mundo antigo, o povo de Deus e as santas escrituras foram pisadas por terra, tanto em Roma oriental como em Roma ocidental. Então houve um período de perseguição e de ocultar as escrituras em Roma oriental e ocidental. Vocês precisam identificar bem a diferença entre Roma oriental e ocidental e saber o papel dos dois na Idade Média. Deixa eu recapitular. Nos dias de Cristo, qual era o poder que governava o mundo? Roma. O Império Romano estava unido. O Império Romano, ele governava tudo que você vê na Europa, Jerusalém, a parte norte de África, Egito, Ásia. Todo esse território estava sob o domínio do Império Romano. Nos dias de Constantino também. Depois da morte de Constantino, houve uma divisão do Império Romano. Constantinopla foi instituído como a capital de Roma oriental. E a parte ocidental, Roma, continuou sendo a capital de Roma, no caso ocidental. Roma Ocidente, ou Roma Ocidental, a Roma original, caiu ou foi dividida em 10 divisões no ano 476, como nós já estudamos. Ou seja, o Império Romano, Roma Ocidental, se dividiu em 10 tribos, 7 das quais permaneceram. E essas tribos, dentro de um período curto, concederam seus poderes ao papado. Então,
Durante o período de 1260 anos, o papado estava predominando Roma ocidental, o que hoje nós conhecemos como a Europa. Vocês já ouviram falar das cruzadas, não ouviram? O que eram as cruzadas? Eram as guerras entre o catolicismo e os muçulmanos. Os muçulmanos estavam no Oriente, os católicos no Ocidente. E houve, então, um período de guerras por supremacia. Essas eram as cruzadas. Os muçulmanos se estabeleceram no lado bizantino, ou oriental, de Roma, Constantinopla, pelo lado do Oriente Médio, Turquia. Okay? Foi aí que surgiu a religião muçulmana, Maomé, a cidade de Meca. Mas então, em Apocalipse 11, nós temos agora, voltando para trás, um período de 1260 dias proféticos, 1260 anos de novo. Só que agora nós vamos ver por um ângulo diferente. Mas durante esse período, tanto em Roma Oriental, como também em Roma Ocidental, houve uma supressão das escrituras. Como que as escrituras foram suprimidas, substituídas em Roma Oriental? Pelo Corão, a Bíblia dos muçulmanos. Porque quem estava no poder em Roma Oriental? Os turcos. Então, dessa forma, as escrituras elas foram suprimidas. Em Roma Ocidental, como que elas foram suprimidas? Através de uma manipulação da palavra de Deus, mantendo a Bíblia em línguas que o povo não compreendia, deixando os padres e os líderes religiosos, o clero, interpretar a Bíblia pelo povo. Então, de uma forma ou outra, a Bíblia ela foi suprimida. Apocalipse capítulo 11, o tema, pelo menos nos primeiros 14 versículos, fala da palavra de Deus e a guerra contra a palavra de Deus, especialmente durante o período de 1260 anos. Nós já vimos o período de 1260 anos aparecerem já várias vezes em Daniel, também vamos ver ainda em Apocalipse, mas sempre de um ângulo diferente. Em Apocalipse 11, esse período de 1260 anos, eles aparecem 2 vezes. E aqui em Apocalipse 11, de um ângulo diferente. Então vamos lá, verso 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo e o altar e os que nele adoram. De onde, no Antigo Testamento, é extraído essa linguagem? Alguém lembra? Em Ezequiel capítulo 40, tem um capítulo inteiro, sim, que fala sobre a medida de Jerusalém, que está relacionado com o juízo de Jerusalém, mas não é aí que nós extraímos a linguagem daqui, embora tenha relevância. Mas existe uma profecia do Antigo Testamento que tinha a ver com Jerusalém, tinha a ver com o templo, tinha a ver com o povo de Deus, e havia uma cana semelhante a uma vara que mediria. Está em Zacarias capítulo 2. Vamos abrir em Zacarias 2. Então aqui, Apocalipse 11:1, foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo e o altar e os que nele adoram. Zacarias, capítulo 2, 2-5. Mas vamos começar com o verso 1 para pegar um contexto. Tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. O que vocês entendem com a palavra cordel? Uma corda. E eu disse, para onde vais tu?
e ele me disse: vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Verso 3. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e disse-lhe: corre, fala a este jovem dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Deixa eu dar para vocês algum contexto do livro de Zacarias. Tanto Zacarias como também Ageu foram dois profetas que profetizaram depois do período do cativeiro babilônico. Deus levantou Zacarias e Ageu também para animar o povo de Deus e garantir o futuro restabelecimento da igreja na terra prometida após o cativeiro. E aqui no 2º capítulo de Zacarias, em uma visão, a terceira visão de Zacarias, do livro, Jerusalém medida, é o conteúdo dessa visão, nós vemos que a forma de Deus transmitir para Zacarias essa promessa de um futuro restabelecimento da igreja na terra prometida, restabelecimento do templo, da adoração ao Deus verdadeiro em Jerusalém, foi através de um cordel que mediria a cidade. Aí no verso 4, corre e fala a este jovem dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Por que que Deus daria para João, antes de mostrar-lhe o conteúdo de Apocalipse 11, essa visão de uma vara medindo o templo, o altar e aqueles que nele adoram? Vamos ver se nós conseguimos ver a conexão entre essa visão de Zacarias e a visão de João em capítulo 11, em Apocalipse. Voltando ao Antigo Testamento, o povo de Deus esteve no cativeiro babilônico durante um bom tempo. Deus, então, depois do cativeiro, levanta profetas, como Zacarias e Ageu, para animar o povo de Deus, para trazer perspectiva quanto ao futuro restabelecimento e restauração. E dentro desse contexto, Deus deu a Zacarias uma visão de Jerusalém sendo medida. Jerusalém sendo medida nesse contexto era um sinal ou uma representação de quê? Olha no verso 4. Corre, fala a este jovem dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro. Então, quando Deus mostrou a Zacarias Jerusalém sendo medida, isso era um sinal ou um símbolo de quê? Uma futura restauração. Conseguiram ver a conexão? Então, o que talvez a visão do templo sendo medido com vara não foi necessariamente uma visão? Deus estava dizendo a João: mede o templo, mede o altar, mede o que neles adoram. Isso seria uma mensagem dizendo o que a João? Que depois desse período de cativeiro haveria uma restauração do templo, do altar e daqueles que neles adoram, ou seja, a igreja. E podemos dizer juízo também, podemos dizer juízo ou justificação
do templo, do altar e os que neles adoram. Ou seja, Deus fará juízo, porque durante tanto tempo haveria um período de eles serem pisados por terra. E no verso 2 diz assim: e deixa o átrio que está fora do templo, e não o Messas. O que seria representado pelo átrio fora do templo? Mas aqui nós temos o templo, o altar e os que neles adoram. Mas o átrio que está fora do templo e não o Messas. Estamos falando do templo terrestre ou celestial aqui? Celestial. E no templo celestial, o que é o átrio? A terra ou o mundo. Ou seja, essa promessa de restauração e de futuro restabelecimento não se aplica àqueles que estão fora da igreja. A última parte do verso 2 explica: porque foi dado às nações. O que foi dado às nações? O átrio ou o templo? O átrio. O átrio foi dado às nações. E agora diz assim: e pisarão a cidade santa por 42 meses. De onde vem essa linguagem? Pisarão a cidade santa por 42 meses. Existe alguma linguagem como essa na Bíblia? Daniel 7, verso 25. Ele fará guerra com os santos do Altíssimo durante 1260 dias proféticos. O tempo é metade do tempo. Mas existe outro lugar na Bíblia onde essa linguagem é mais clara. Vamos abrir em Lucas 21, 24. Diz assim: Jesus aqui em Lucas 21 está falando dos sinais de sua vinda. Esse capítulo é paralelo a Mateus 24. E ele diz assim: e cairão ao fio da espada. Está falando de quem aqui? Cairão ao fio da espada. Ele está falando da destruição de Jerusalém. E para todas as nações serão levados cativos. Está falando de quem? Os judeus, no ano 70. E Jerusalém. Agora, Jerusalém era considerado o quê? A Santa Cidade. E Jerusalém será pisada por quem? Pelos gentios. Até que os tempos dos gentios se completem. Só um texto para mostrar que Jerusalém é a Santa Cidade. Vamos abrir em Isaías 52, 1. Diz assim: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém. E quais são as próximas duas palavras? Cidade Santa. Então, lá em Apocalipse, o que disse? O que seria pisado durante 42 meses? A Cidade Santa. Qual seria, então, outro termo para dizer Cidade Santa? Jerusalém. O que Jesus disse? Quem ia pisar a Cidade Santa? Os gentios. Quando Jesus falou que os gentios iam pisar a Cidade Santa, Jesus estava se referindo a quem? A Roma. Jesus nunca chegou a dizer Roma. Vocês já viram Jesus pregar alguma coisa contra Roma? Jesus, em todos os seus discursos, ele nunca entrou em méritos políticos. Ele usou uma linguagem simbólica. Ele falou da abominação desoladora, quando ele falou da destruição de Jerusalém em Mateus 24. E ele fala os gentios. Ele não disse que Tito e seu exército ia destruir a Santa Cidade no ano 70. Ele disse os gentios. Quando Jesus disse os gentios, então, gentios era uma representação de quem? Roma. E Cidade Santa, uma representação de quem? Jerusalém. Agora, por favor, durante um período de 42 meses, nós temos o quê? Vamos fazer a matemática. Não precisa nem fazer, né? Quantos dias em um mês? 30.
Então nós temos um período de 1260 dias, ou 1260 anos. Voltando então a Apocalipse 11, e o versículo 2. Então, no primeiro versículo, é como se Deus estivesse dando uma mensagem de esperança a João, e inclusive a nós. Veja bem, mede o templo, o altar e os que nele adoram, mas deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações. Agora, quando diz aqui às nações, é igual Jesus quando ele disse aos gentios. E pisarão a cidade santa. Cidade santa é o quê? Jerusalém, por 42 meses. Então, antes de falar do período de cativeiro de 42 meses, em que Jerusalém espiritual seria pisado por terra, Deus já disse, mede a cidade. Por que mede a cidade? Porque eu vou voltar a restaurá-la. Ou seja, durante 42 meses, a cidade santa será pisada por terra. Mas depois de 42 meses, eu vou reedificar essa cidade. Vocês estão compreendendo? Lembrando da linguagem lá em Zacarias. Zacarias foi um profeta que foi levantado por Deus depois do cativeiro babilônico. O que aconteceu? Babilônia destruiu a cidade santa. E agora, depois do fim do reinado, do poder babilônico, a queda de Babilônia, Deus levanta o profeta Zacarias para dar uma mensagem de esperança ao seu povo. E uma das visões, através das quais Deus traria essa esperança, foi uma visão de alguém estar medindo a cidade santa. E medir a cidade era uma representação de quê? Futura restauração. Você vai chegar aqui e vai reformar um prédio, você vai medir primeiro, você vai fazer certos cálculos, certo? Agora, tem sentido você medir uma coisa que você não tem intenções de trabalhar? Ou vamos dizer um carro, você vai fazer um orçamento em cima de um carro que você não tem intenção de trabalhar para reformar? Tem sentido? Você gastar tempo fazendo cálculos e levantando um orçamento em cima de algo que você não pretende investir? Vocês entenderam? Então, a visão de medir a cidade em Zacarias era uma mensagem de esperança. Um dia a cidade será restaurada. Inclusive, menos de 100 anos depois das mensagens de Zacarias, Neemias estava reconstruindo os muros, que foi a etapa final na reedificação da cidade. Entendeu? Voltando então a Apocalipse 11, o que nós temos? Verso 1. Uma vara para medir. Medir o quê? O templo, o altar e o povo. Aí no verso 2, nós vemos o quê? Que Roma pisaria a cidade santa. Agora, nós sabemos que a cidade santa, nesse contexto, já não é mais Jerusalém literal, não é verdade? Então, o que é Jerusalém espiritual a partir do ano 34? A igreja. Então, aquela visão, ou aquela mensagem de medir, dado a João, tinha a ver com a esperança que o povo de Deus teria de, depois do período de 1260 dias, da igreja ser restabelecida. Entendeu? É isso que nós temos nos primeiros 2 versículos de Apocalipse 11. Verso 3. Ainda no mesmo contexto. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Bem,
Essas duas testemunhas representam a palavra de Deus. Jesus disse, são elas. Elas quem? As Escrituras, que de mim testificam. Nós temos muitos textos que revelam a palavra de Deus como o testemunho de Jesus Cristo. E quem está falando aqui? O Senhor. E darei poder às minhas duas testemunhas. E agora, não é somente as Escrituras do Antigo Testamento, mas também do Novo. Por isso, as duas testemunhas. E nesse ponto, nós não precisamos ter dúvidas ao interpretarmos com tanta certeza. Grande Conflito, página 267, a irmã White diz assim, as duas testemunhas de Apocalipse 11 representam as Escrituras do Velho e Novo Testamento. Então, quando tem uma interpretação inspirada, nós nem precisamos ter muita dúvida, né? Embora não precisaríamos de Grande Conflito, página 267, para chegar a essa conclusão. Tem muitos textos que revelam as Escrituras como as testemunhas de Deus. Então, se nós fôssemos fazer um estudo bíblico com uma pessoa não adventista sobre Apocalipse 11, ainda daria para mostrar que as duas testemunhas são a palavra de Deus. E ainda mais, alguns versos ainda na frente, vai ficar mais claro ainda que representa a palavra de Deus. Mas antes de ir para o verso 4, diz que elas profetizariam durante quanto tempo? Não, errado. As duas testemunhas, elas profetizariam para sempre. Na realidade, as testemunhas, ou as Escrituras, têm testemunhado durante séculos e séculos. Mas elas testemunhariam, essas duas testemunhas, em saco, durante 1260 dias. Isso é importante vocês diferenciarem. O que o verso diz? Vestidas de saco. As duas testemunhas continuam testemunhando hoje, então não é apenas um período de 1200 dias proféticos que elas testemunhariam, mas durante um período de 1260 dias proféticos, elas testemunhariam de saco. Que linguagem, então, é essa? De testemunhar de saco. O que representava saco no Antigo Testamento? Ok. Humilhação. O que mais? Tem muitas passagens no Antigo Testamento que revelam as pessoas, quando elas estão jejuando, elas estão como? Saco e cinza. É uma linguagem de angústia, de desespero, contrição. É uma coisa positiva ou negativa? Vai ter pessoas assim no céu? Não que o ato em si é errado fazer, mas é um sinal de quê? Consequências do pecado. Normalmente, arrependimento são coisas que existem como resultado do mal. No céu, ninguém vai estar andando de saco e cinza, angustiados por alguma coisa ou outra. Então, seria um período de 1260 anos em que a palavra de Deus seria suprimida. Sua influência teria uma limitação. Queria voltar ao verso 2. Está vendo a expressão, a última parte do verso? E pisarão a cidade santa por 42 meses. Pisar tem uma representação de quê? Vamos abrir em Hebreus 10, 29. Além de destruir, inclusive nós vemos em Daniel 8, 13, aquela pergunta, até quando será a visão do contínuo e da abominação desoladora para fazer o quê? Pisar o santuário e o povo santo. Mas pisar tem outra conotação. Veja o que diz aqui em Hebreus 10, 29.
De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Para entender esse verso é importante entender o contexto de Hebreus. Paulo estava escrevendo a pessoas que estavam não direta, mas indiretamente negando a Cristo. Ele estava escrevendo a um grupo de pessoas que professavam o nome de Cristo, mas na prática estavam pisando Jesus porque ainda estavam colocando o sacerdote terrestre e um santuário terrestre como tendo validade. Sacrifícios, intercessão dos levitas, etc, etc. Esse é o conteúdo do livro de Hebreus. Então aqui, Paulo escrevendo a essas pessoas fala: de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Então o que é pisar também pode se referir a considerar uma coisa santa, profana, ou desprezar a verdade. Também podemos fazer outra aplicação. Pisar, no caso, o santuário, seria rejeitar a verdade do santuário. Vamos voltar a Apocalipse 11. Então, no verso 3, disse que as duas testemunhas de Cristo profetizariam vestidas de saco durante 1260 dias proféticos, período de supremacia papal. Aí no verso 4, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. De onde vem essa linguagem? As duas oliveiras e os dois castiçais. Zacarias capítulo 4, versos 2 a 6. Veja bem, as duas testemunhas de Cristo são as duas oliveiras e os dois castiçais. Então nós precisamos descobrir o que são as duas oliveiras e os dois castiçais. Isso é para você explicar e mostrar de forma bíblica, compreensiva, o que são as duas testemunhas. Zacarias, capítulo 4, essa linguagem foi extraída desse texto que diz assim: e disse-me, que vês? E eu, Zacarias, disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na realidade, era uma representação do Espírito Santo. O azeite vem da oliva. O azeite era uma representação do Espírito Santo. E este azeite produziria luz. E a Bíblia fala da palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. Salmo 119, 105.
Então é uma representação da palavra de Deus. As duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Vamos para o verso 5. E se alguém lhes fazer mal, mal a quem? As duas testemunhas. Fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é uma linguagem simbólica? As duas testemunhas são o quê? Literalmente, fogo vai sair da boca da Bíblia? Então, embora o fogo seja literal, a linguagem é simbólica no seguinte sentido. Não tem como essas duas testemunhas, porque não são gente. Na realidade, são as Escrituras. Como que então o fogo sairá da boca para devorar os inimigos dela? Nós temos uma passagem, Apocalipse 22, que corresponde a este texto. Verso 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Em que sentido, então, vai sair da boca das duas testemunhas? Fogo. Pronunciamento de juízo contra aqueles que guerrearem contra ela. A própria Bíblia, ela condena aqueles que queiram a manipular e a atacar. Agora, durante o período de 1260 anos, houve guerra contra as Escrituras. No lado oriental do mundo antigo, de forma mais aberta e declarada. No lado ocidental, através de uma manipulação e corrupção das Escrituras. Falsas traduções e erros, falsas interpretações das Escrituras. E em Apocalipse existe uma séria advertência contra aqueles que queiram guerrear contra as Escrituras, de uma das duas formas. No mundo, na maioria dos países deste mundo, é um crime muito sério alterar um documento oficial. Falsificar uma assinatura, ou pegar um documento e fazer uma falsificação daquele documento, ou uma alteração do documento. Se assim é com documentos humanos, e aqui no Brasil dá cadeia, sim ou não? Quanto mais então fazer guerra contra a palavra de Deus nesse sentido, manipular, e até mesmo documentos não oficiais, é um problema sério. Se você escreve uma carta para alguém e você entrega a outra pessoa para entregar aquela a quem você escreveu, e até chegar a ela, essa carta foi manipulada e o conteúdo dela alterado, como que você se sentiria? E é assim que estão fazendo com Deus. Alguns voluntariamente, outros involuntariamente. Assim, durante 1260 anos, houve guerra contra as Escrituras. Por isso ela profetizou vestidas de saco. Verso 6 diz assim: estes têm poder, estes falando de quem? As duas testemunhas. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. Essa linguagem vem de qual história do Antigo Testamento?
Elias, que era um profeta, profetizou a palavra de Deus. Nós já vimos alguma referência a essa história em Apocalipse? Desse período de seca. Interessante, esse período de seca durou quanto tempo? Quantos dias? 1260 dias. Onde é que nós vimos essa linguagem em Apocalipse já? Onde é que vocês já viram uma linguagem no livro de Apocalipse que alude à história de Elias, a seca e esse período de 1260 dias de seca? Ok? Jezabel. E Jezabel apareceu onde em Apocalipse? Qual igreja? Tiatira. A igreja de Tiatira representou que período? 1260 dias de supremacia papal. Vocês conseguem ver então a conexão? Então, essas duas testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, que foi justamente no Antigo Testamento, 1260 dias. Não vejo como coincidência. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue. De onde vem essa linguagem? O Êxodo. E isso aconteceu, a conversão de águas em sangue, justamente em que período? Quando Israel estava saindo do Egito. Quando agora o Israel espiritual sairá do Egito espiritual. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Agora nós temos um novo poder apresentado aqui em Apocalipse. Um novo sistema que também faria mal às Escrituras. Fará guerra e os vencerá e os matará. As duas testemunhas, ou os dois castiçais. Diz assim no verso 7. A besta que sobe do abismo. Besta representa poder político ou nação. Verso 8, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Sodoma e Egito. Sodoma tinha uma reputação de quê? Aqui nós vamos entender um pouco acerca desse poder representado pela besta que sai do abismo. A cidade, talvez seria a sua capital, tem a característica de Sodoma e Egito. Licenciosidade, Sodoma, imoralidade e falta de lei, no caso. Egito, nós já estudamos a respeito disso em Daniel. Êxodo 5:2. Qual seria a representação de Egito? Ateísmo. Ellen White, ela diz assim: a corrupção de Sodoma na violação da lei de Deus manifestou-se especialmente na licenciosidade. E este pecado também deveria ser característico preeminente da nação que cumpriria as especificações deste texto. Isso é Grande Conflito 269. E quanto ao Egito, isto é ateísmo. E a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo.
e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. 269. Durante o período de 1260 anos de supremacia papal, as duas testemunhas não deixaram de testemunhar. Através de quem? Através de que grupos? Essas duas testemunhas deram continuidade à sua obra durante esse período de opressão e supremacia papal. Eu vou ler para vocês algumas citações do livro Grande Conflito. Inclusive, eu queria dizer para vocês, quem quiser receber um conteúdo bastante interessante sobre esse capítulo de Apocalipse, nós temos o capítulo 15 de Grande Conflito, a Escritura Sagrada e a Revolução Francesa. Esse capítulo é tremendo e é basicamente um comentário sobre Apocalipse 11. E diz assim, na página 271, século após século, o sangue dos santos fora derramado. Enquanto os valdenses, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, então, este é um grupo, os valdenses, que estavam na Itália. Enquanto os valdenses, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, depunham a vida nas montanhas do Piemonte, idêntico testemunho da verdade era dado por seus irmãos, os albigenses da França, segundo grupo que eu quero mencionar. Os albigenses na França, os valdenses na Itália. Nos dias da Reforma, seus discípulos foram mortos com horríveis torturas. Reis e nobres, senhoras de alto nascimento e delicadas moças, o orgulho e a nobreza da nação haviam recriado os olhos com as agonias dos mártires de Cristo. Os bravos huguenotes, terceiro grupo que eu quero mencionar, batendo-se pelos direitos que o coração humano preza como os mais sagrados, tinham derramado seu sangue em muitos campos de rudes combates. Então, esses são três grupos que, antes da reforma protestante, poderíamos considerar como a igreja no deserto. Que o protestantismo surgiu depois, bem depois do início do período de supremacia papal. Agora, falando mais uma vez sobre a diferença entre Roma ocidental e oriental, em Roma ocidental, ou seja, a Europa, onde a Igreja Católica teve supremacia durante o período de 1260 anos, isso página 269 de Grande Conflito, fora a política de Roma, sob profissão de reverência para com a Bíblia, conservá-la encerrada numa linguagem desconhecida, ocultando-a do povo. Então, qual foi a tática de Satanás de fazer guerra contra as testemunhas em Roma ocidental? Conservando-a encerrada numa linguagem desconhecida. Não assim em Roma oriental. Em Roma oriental surgiu uma nova Bíblia, uma nova religião e um novo Cristo totalmente diferente. Maomé, o Alcorão, os muçulmanos, islamismo. Mas de ambas as formas, as duas testemunhas sofreram e profetizaram vestidas de saco durante esse período. Agora eu queria só também reiterar para vocês, é importante vocês entenderem isso, em relação à Revolução Francesa. Alguns países da Europa
não foram tão receptíveis à reforma como outros. A Alemanha, Inglaterra, a Suíça, esses países se transformaram com o tempo em países protestantes. Inclusive na Inglaterra, se tornou igreja do Estado. Inclusive acabaram caindo no mesmo erro do catolicismo de oprimir e unir a igreja com o Estado e estabelecer uma religião oficial, mas a igreja da Inglaterra, anglicana. Já ouviram falar da igreja anglicana? Ou episcopal? Já ouviram falar, né? Pois é, essa foi a igreja de Inglaterra. Inglaterra abraçou o protestantismo. A Alemanha também. Suíça e outros. Mas eu não sei se vocês sabem, mas Espanha, Portugal, Itália e França não foram tão receptíveis à reforma. Tinham pessoas, lógico, que foram influenciadas em todos os países da Europa pela reforma. Mas só para vocês verem, quem colonizou a América do Sul? Os espanhóis e os portugueses. E a América do Sul é predominante o quê? Católico. E agora a América do Norte? Quem colonizou? Inglaterra. E tinha outros grupos, mas em grande parte Inglaterra. E no Canadá, Inglaterra e França. Inclusive, por muitos anos, o Canadá tinha uma pequena parte, Quebec, que preservou o catolicismo fortemente. E essa é a parte francesa do Canadá. E a parte inglesa do Canadá, mais protestante também. Muito interessante. Mas foi a rejeição do protestantismo, da reforma, que preparou o caminho para a Revolução Francesa. Agora, eu também não sei quanto que vocês já ouviram falar da Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa foi uma revolta, na realidade, no fundo, contra o catolicismo. Mas quem sofreu a maior repercussão foram os reformadores, os protestantes. Foi assim como se o povo chegasse ao ponto de odiar a religião por causa de tantos séculos de opressão e de falsidade e de uma religião hipócrita. Então eles acabaram se revoltando de uma forma geral contra toda espécie de religião. Sob o seu domínio de Roma, durante 1260 anos, as testemunhas profetizaram vestidas de saco. Mas um outro poder, a besta do abismo, deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. Até então, nunca houve uma guerra tão declarada contra a Bíblia. Porque vocês sabem que o catolicismo faz guerra contra a Bíblia de uma forma totalmente sutil e enganosa. Nenhum papa vai falando assim, de forma tão descarada, o padre, ou qualquer membro do clero católico, que a Bíblia é maldita e que os apóstolos impostores. Mas isso aconteceu através desse poder nomeado pela besta que surge do abismo. Vamos ler outra citação aqui, 2,69. Segundo as palavras de João em Apocalipse 11, um pouco antes do ano 1798, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Escritura. E na terra em que o testemunho das testemunhas de Deus deveria assim ser silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó, ou do Egito, e a licenciosidade de Sodoma. Vamos ler mais um texto. Apocalipse 11,
E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos. Corpos de quem? Das testemunhas. Por 3 dias e meio. 3 anos e meio. Dias proféticos. Vamos falar sobre isso. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Antes de continuar. Esse período de 3 dias e meio proféticos, em que os seus corpos seriam mortos diante de muitas nações, começou em 1793. Ellen White diz assim: esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história de França. Durante a Revolução, em 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens, nascidos e educados na civilização, e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença na divindade e culto à mesma. Queria passar para vocês algumas das formas com as quais França, oficialmente como nação, tentou eliminar a Deus de forma arbitrária da sociedade. Uma delas foi a semana ou ciclo semanal de 10 dias. O terrível massacre de Santo Bartolomeu, em que 70 mil vítimas foram mortos. Em 1793, que inicia esse período profético de 3 dias e meio, a Assembleia Francesa promulgou um decreto proibindo a Bíblia. Foi proibido a Bíblia. A existência de Deus foi negada e a morte considerada um sono eterno. E quando isso vem do governo, então, logicamente, é isso que era ensinado nas escolas. Então, o que eu estou passando aqui não é coisa que alguns já andavam falando aqui e ali, não. Isso foi o quê? Uma posição oficial do Estado na França. A deusa da razão foi proclamada e adorada publicamente. 3 anos depois, em 1796, houve um decreto que anulou o decreto da Assembleia de 1793, cumprindo a palavra de 3 anos e meio de supressão da Bíblia na França. 1793 a 1796. Terminar com uma citação do livro Grande Conflito, página 270. E a irmã White aqui está citando uma revista de novembro de 1870, que relata esse estado da França. Inclusive, uma boa parte dessa sessão histórica aqui, Ellen White, ela cita historiadores. Então, para confirmar que isso realmente ocorreu e é reconhecido por muitos. Ouçam bem, eu achei isso interessante. Isso, escrito em 1870, diz assim: a França é, não diz a França era ou foi. Ou seja, foi tão recente, quando isso que ela está citando foi escrito, que diz: a França é a única nação do mundo relativamente à qual se conserva registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Profusão de blasfemos, profusão de incrédulos tem havido e ainda continua a haver na Inglaterra, Alemanha, Espanha e outras terras. Em outras palavras, toda nação tem os seus incrédulos,
ateus e tudo mais. Mas a França fica à parte ou distinguida na história universal como o único Estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus e em cuja capital a população inteira e vasta maioria em toda parte, mulheres assim como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem a declaração. Então, isso foi a França. Então, essa besta que surgiu do abismo, interpretação a França. A França ateísta do século XVIII.